Olá, boa tarde, ótima quarta-feira. O NT Sul já está no ar, na hora do almoço, para te deixar sempre muito bem informado. Muito obrigado pela sua companhia. Dia 16 de outubro é o Dia Mundial do Pão e da Alimentação. Nós vamos falar hoje aqui no NT Sul sobre nutrição e sobre um projeto que beneficia famílias carentes em todo o Brasil. 3.000 pessoas em média recebem esses alimentos e até o momento, de janeiro até final de setembro, nós já entregamos 60 toneladas de alimentos. E a gente mostra também que o consumo de orgânicos é definitivamente tendência no Brasil, conforme aponta a pesquisa. Feiras de orgânicos crescem em todo o país. Presidente Bolsonaro assina o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. Em Cachoeira do Sul, vai abrir o período de matrículas e rematrículas na rede municipal de ensino. 2 secretários e servidores de município da região central do Rio Grande do Sul são afastados por corrupção. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos hoje de manhã. INEP divulga hoje cartão de confirmação da inscrição do Enem 2019. Estudantes já podem ver o local onde vão fazer o exame. Mais de 5.000 casos de sarampo confirmados em 90 dias no Brasil. Em nossa entrevista do dia, vamos tirar todas as dúvidas sobre o tema. O NT Sul está no ar. E eu começo destacando que você pode participar do NT Sul através das nossas redes sociais. No WhatsApp é o 51997697129 e no Face, facebook.com/TV Cachoeira. O deputado federal Marlon Santos vai ingressar na Justiça para garantir a sua saída do PDT sem a perda do mandato. Sob orientação do advogado, ele vai alegar perseguição porque votou a favor da reforma da Previdência. Conforme o deputado cachoeirense, ele vem sendo punido pelo partido com retaliações, como a perda da participação em comissões. Marlon integra um grupo de parlamentares do PDT e também do PSB que reclamam da mesma situação. Na tarde de ontem, eles anunciaram a decisão em coletiva. O deputado, no entanto, condiciona a sua saída à garantia do mandato. Se não for atendido na ação, vai permanecer no PDT. Os brasileiros estão consumindo mais produtos orgânicos que nos últimos anos. Um estudo do Organis, entidade de promoção do setor de orgânicos no Brasil, apontou que pelo menos 19% dos brasileiros consumiram algum tipo de produto orgânico no intervalo de um mês. Em 2017, esse índice era de 15%. Foram entrevistadas 1.027 pessoas, sendo 56% mulheres e 44% homens, de 18 a 40 anos de idade, em 12 cidades de todas as regiões do país, e isso de 7 de maio a 13 de junho. A gente vai ver agora como esse crescimento é visível nas feiras de Porto Alegre. Elas começam pequenas e aos poucos ganham mais espaço. As feiras de Porto Alegre conquistam uma clientela fiel. O resultado das vendas animou Joanito e Cristiana. Em Terra de Areia, no litoral norte, eles produziam apenas bananas. Há alguns anos, mudaram e diversificaram a produção. Aí depois a gente começou a observar que a coisa estava ficando ruim, né? E para a nossa saúde e para a saúde de todo mundo, né? Com o uso de agrotóxicos e decidimos vir para o mundo dos orgânicos, né? E é bom para todo mundo, para a gente, né? Para a nossa saúde de todo mundo, né? São pelo menos 8 feiras ecológicas espalhadas pela cidade. Nós fomos conhecer a do bairro Auxiliadora, na Travessa Lanceiros Negros. O movimento por ali é garantido, mesmo com o tempo chuvoso. Os legumes e as verduras, tudo é muito saudável. É gostoso, não é caro e o pessoal atende muito bem. Muito gratificante a gente vir para cá, porque assim, ó, a gente vê que todo aquele trabalho que a gente tem lá vale a pena, porque é muito mais prático tu produzir usando veneno, né? É muito mais rápido tu limpar uma roça, tu fazer produzir, tu fazer um produto bonito. Só que ele é bonito, mas não é bom, saudável, né? E a gente chega aqui, a gente se sente, é muito bom, a gente se sente valorizado, vê que todo mundo quer, que vem aqui, valoriza, né? E quer isso. Feiras como esta se multiplicam pela cidade. Elas são impulsionadas pela busca dos alimentos orgânicos, por quem se preocupa com o que está consumindo. E claro, comprar direto do produtor é sempre vantajoso. Essa é a grande diferença dos produtos orgânicos hoje, né? Essa venda direta do produtor para o consumidor, então essa relação entre eles é muito interessante, eles trocam experiências, tu tem a confiança do produto que tu está comprando. A gente faz um trabalho
intensivo de verificação nessa qualidade orgânica, consumidor que chega, que tenha garantido um produto orgânico de qualidade, e o produtor também tem essa garantia de venda de um produto diferenciado, né? A gente também aprende um pouco com eles, porque a gente pergunta o que é e eles acabam sempre dando uma receita, uma coisa, uma indicação. E é mais gostoso, eu acho que o gosto da salada é diferente, não sei. Melhor coisa que tem essa relação, a gente adora essa... O cliente satisfeito satisfaz a gente também. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, em setembro deste ano, indicou que 1 em cada 5 brasileiros consome algum produto orgânico, em média, 3 vezes por semana. A região sul do país é a campeã no consumo desses alimentos. A gente sente, é diferente, é mais gostoso, a cenoura é mais docinha, é mais tenra, essas coisas assim, né? E o fato da saúde, principalmente a saúde, né? E a gente fica torcendo para que cresça ainda mais, né, a produção de orgânicos, a compra também, o consumo desses produtos que têm mais qualidade para a saúde, fazem mais bem para a saúde, não é? E com esse aumento, em tese, o preço em algum momento deve diminuir ainda um pouquinho mais, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre alimentação e sobre nutrição. Um protesto foi registrado na RSC 287 no início da madrugada desta quarta-feira entre Candelária e Novo Cabrais. Pneus foram queimados por volta da 00h30. O primeiro motorista que passou no trecho relatou ao jornal Gazeta do Sul que achou que teria ocorrido um acidente ou então que seria a vítima de um assalto. Segundo ele, 4 homens invadiram a pista e fizeram com que ele parasse, assim como outros veículos que estavam atrás. Além dos pneus queimados, foram espalhados cartazes, neles as seguintes frases: "A brigada não vai parar, não ao pacote da maldade". Além disso, um boneco com farda da Brigada Militar estava também na margem da rodovia. O fogo foi contido pelos bombeiros voluntários de Candelária. A Brigada Militar de Candelária também atendeu a ocorrência. Não se sabe até o momento quem foram os responsáveis por esta manifestação. Desde 1981, cerca de 150 países comemoram o Dia Mundial da Alimentação em 16 de outubro. E hoje é também o Dia Mundial do Pão. A data serve para conscientizar e informar a população para questões de nutrição, alimentação e saúde. Aqui em Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, a data vai ter atividades especiais desenvolvidas pelo SESC. É isso, Daniel. E nesse Dia Internacional da Alimentação, o SESC não poderia ficar de fora. Isso porque desenvolve um importante programa que é o Mesa Brasil, que recolhe alimentos em algumas empresas e distribui para instituições. Alimentos sem valor comercial, com valor nutricional e que são fundamentais para a subsistência de muitas dessas instituições para alimentar muitas pessoas. A Débora está com a gente para nos falar sobre uma atividade muito especial, na verdade 2 atividades que o SESC, através do Mesa Brasil, elaborou alusivo a esse Dia Mundial da Alimentação. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Então, na verdade, o MESA, como é um programa de segurança alimentar e nutricional, tem por obrigação divulgar essa data. A partir das 2 da tarde, logo mais, nós estaremos na frente do SESC promovendo esclarecimentos do programa. Então, quem tiver dúvida, quem quer fazer parte do programa, seja como doador, seja como voluntário, seja como instituição receptora, nós estamos ali para promover esses esclarecimentos. Estamos também promovendo, uma atividade que é uma atividade de culinária com o objetivo de orientar as pessoas a fazer receitas sustentáveis. Então, essa atividade de culinária estará sendo ofertada logo mais em tempo real para os interessados. O público em geral interessado terá a oportunidade de participar. Quer dizer, além de conhecer o Mesa Brasil e tudo que o programa é e proporciona e de que maneira as pessoas podem participar, ou até as instituições, as entidades, receitinha também, ao vivo e a cores. E o mais importante, essa atividade é ministrada por uma entidade social, por uma representante de uma entidade social. Então isso é legal da gente ver o nosso alcance, aquilo que a gente ensina, e nessa data tão importante vai ser ministrado por elas, os nossos receptores. Isso vai ser aqui na frente da unidade operacional do SESC? Isso, na frente do SESC. E para dar continuidade também a essa data, nós vamos sediar um concurso chefe Mesa Brasil, que será no dia 24. Essa edição foi para os receptores, os manipuladores de alimentos das nossas instituições, e temos 10 receitas que farão parte desse concurso.
São receitas inéditas, qual depois a etapa posterior a esse concurso? São receitas criadas por eles mesmos, né? O tema é Hortifruti Grangeiros, porque é o carro-chefe das doações do programa no município, e as próprias representantes, as próprias cozinheiras, manipuladoras de alimentos que criaram essas receitas, deram o seu toque especial, uma técnica dietética delas, que o seu público gostou, né? Os receptores, a clientela dessa instituição aprovou e agora vai participar do concurso. Então o concurso será no dia 24 e posteriormente todas as receitas farão parte do livro de receitas do Mesa Brasil de Cachoeira. É aí que as pessoas, que a comunidade vai poder ter acesso a essas receitas também. Sim, sim. Nossa intenção daí é divulgar para que todos tenham acesso e multiplique uma forma de vida mais saudável através dessa alimentação mais sustentável. Débora, só para o pessoal que está em casa nos assistindo ter uma ideia, fala um pouquinho para a gente sobre os números do Mesa Brasil. No momento, então, nós temos 69 instituições sociais cadastradas, temos mais de 80 doadores participando dessa rede, né? Alguns doadores sistemáticos, que são aqueles que doam semanalmente ou diariamente, e os eventuais, que participam de alguma campanha ou alguma data já delimitada por eles para ajudar as instituições. 3.000 pessoas, em média, recebem esses alimentos e até o momento, de janeiro até final de setembro, nós já entregamos 60 toneladas de alimentos. É muito alimento, né? Coisa boa isso, né? Isso, e a nossa intenção é melhorar cada vez mais, ampliar essa parceria, melhorar a nutrição, a alimentação desses receptores, combater o desperdício e a fome da população. E o papel do SESC em tudo isso serve de mediador, na verdade, né, Débora? Porque o SESC, na verdade, viabiliza essas parcerias e o SESC vai com o caminhãozinho buscar, receber e depois entregar na entidade e acompanhar todo esse processo e com ações como essa que acontece daqui a pouquinho aqui em frente ao SESC, divulgar como aproveitar esses alimentos, como fazer bom uso desses alimentos na integralidade. É isso aí, ao longo do tempo essas instituições se emanciparem, não precisar mais fazer parte do programa e outras com maior vulnerabilidade social serem atendidas. Esse é o nosso propósito. E o convite então, Débora, para o pessoal que nos assiste para participar dessas duas atividades de daqui a pouquinho às 14 horas e da próxima quinta-feira. Sintam-se convidados para participar, que as ações educativas fazem parte do programa e essa é uma delas. Estamos esperando vocês para participar, para degustar nossas receitas, para esclarecer dúvidas sobre o programa e para como um todo, né? Daqui a um pouco não se enquadra como instituição receptora, como doador, mas quer fazer um trabalho bacana junto conosco, se tornar um voluntário e atuar nessa rede que é muito bacana, aumentando a solidariedade e melhorando e capacitando o nosso público beneficiário. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a medida provisória que oficializa o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família a todos os beneficiários do programa. O adicional vai ser pago em cerca de 60 dias, junto com o benefício de dezembro, e totaliza uma injeção extra de mais de R$2 bilhões e 500 mil na economia. O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13 milhões e 500 mil famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 por mês e de pobreza com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais por indivíduo. O benefício médio pago a cada família é de aproximadamente R$ 189,00. A medida provisória assinada por Bolsonaro entra em vigor de forma imediata, mas precisa ser confirmada pelo Congresso em até 60 dias. Produtores rurais e cooperativas de produção que tiveram problemas climáticos ou de comercialização poderão ter acesso a uma nova linha de crédito para refinanciar a dívida. Em reunião extraordinária ontem, o Conselho Monetário Nacional definiu as condições para o novo financiamento. Cada produtor vai poder contrair até R$ 3 milhões para a composição de dívidas com juros efetivos de 8% ao ano e prazo de pagamento de até 12 anos. Amanhã aqui no NT Sul nós vamos ter uma entrevista sobre esse assunto com Odara Weiman. Ela é advogada especialista em direito do agronegócio. O governador gaúcho Eduardo Leite cumpriu ao longo de uma semana uma agenda de reuniões com sindicalistas, deputados, chefes dos demais poderes, apresentando as mudanças que pretende implementar no plano de cargos e salários dos servidores estaduais. Agora encaminhou uma minuta contendo todo o detalhamento do projeto que vão enviar até o final deste mês à Assembleia Legislativa.
O pacote prevê 117 mudanças no plano de carreira dos funcionários. Já está de posse de sindicalistas, deputados e chefes de poderes do Estado do Rio Grande do Sul um documento que detalha as 117 regras que o governo pretende mudar por meio de aprovação de um pacote de medidas que será enviado à Assembleia Legislativa. Denominado Reforma Estrutural do Estado, o compêndio prevê mudanças na Constituição Estadual, Estatuto dos Servidores Militares e Civis, plano de carreira dos professores estaduais e legislações que regulamentam as aposentadorias do funcionalismo estadual. As propostas impactarão os servidores de todos os poderes e órgãos. Entre as principais proposições estão o fim do pagamento de avanços e vantagens por tempo de serviço, como o triênio, e da incorporação de funções gratificadas às aposentadorias. Os projetos também aumentarão as contribuições previdenciárias para ativos e inativos. O que nós chamamos o DEPARA, né, que é o texto atual da legislação, e a nossa proposta de alteração, com a redação que seria a nova. Importante dizer que uma minuta, né, ou seja, para receber justamente as provocações, as críticas, as sugestões de cada um dos sindicatos, para que possamos buscar um texto final o mais razoável possível, perto de um entendimento. Como eu disse, não tenho expectativa de consenso, não tenho expectativa de absoluta conciliação e de convergência, porque nós precisamos, sabemos que o tema é duro, é difícil, mas temos boa expectativa de entendimento. O governador sabe que enfrentará resistência entre o funcionalismo. CEPERS, por exemplo, já está preparado para iniciar uma greve sem prazo de encerramento, tão logo o projeto seja protocolado na Assembleia Legislativa. Outro ponto que não pode ser negligenciado diz respeito às ações judiciais que decorrerão após as mudanças protocoladas por servidores que se sentirão prejudicados. Tem um custo que precisa ser pago, né? Uma conta que é paga. E hoje é paga pela sociedade toda, incluindo os servidores públicos, pelo atraso de salários no Executivo, não no Judiciário, que tem uma receita assegurada, né, na medida em que os repasses estão rigorosamente em dia para o Judiciário, não estão na mesma ordem para o Executivo, na medida em que nós ficamos no Executivo com a conta do desajuste, do desequilíbrio. Quem paga o preço? O próprio servidor, no atraso de salários, a sociedade, e o servidor é incluído, com altos impostos, com a falta de investimentos em estradas. Essa é uma dura conta também, esse é um duro peso sobre a sociedade, incluindo os servidores, e que precisa ser rompido. Como é uma situação dramática das contas do Estado, evidentemente não será com ações leves que elas serão equacionadas, vai demandar sim ações duras de enfrentamento da nossa crise fiscal. E eu tenho a boa expectativa dessa compreensão e vamos trabalhar para que, com essa compreensão, elas sejam aprovadas na Assembleia Legislativa e, por isso, estamos trabalhando com os sindicatos também para que se faça de forma transparente e compreender o que nós estamos fazendo, para o Estado voltar a crescer, se desenvolver, voltar a investir e pagar salários em dia. E o governo gaúcho paga hoje a primeira parcela dos salários de setembro de quem recebe mais que R$ 2.500 líquidos. Vão ser depositados R$ 1.000. Somente em 12 de novembro vai ser paga a próxima parcela no valor de R$ 3.350, quitando os vencimentos de 75% do funcionalismo. Já o restante, para fechar o calendário de pagamento, só será depositado no dia seguinte, 13 de novembro. A folha de setembro vai ser a mais demorada para ser quitada, com 45 dias de atraso. E é hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, através das nossas redes sociais. A gente destaca aqui sempre, o nosso telejornal é produzido de maneira colaborativa, portanto você pode sugerir uma reportagem, pode nos informar de algo que está acontecendo aí onde você está, você pode enviar uma foto, um vídeo ou simplesmente a sua opinião sobre os temas que estão no ar, sobre as reportagens, concordando, discordando, opinando aí, portanto, né, sobre o que você acha, sobre as suas impressões, e assim nós vamos construindo o NT Sul coletivamente. Nosso WhatsApp é o 51996697129, está aí na telinha, salve aí já no seu smartphone para você participar. E também no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, tem por lá a transmissão ao vivo do telejornal. Vamos aqui para a telinha, Álvaro dos Santos, Cachoeira do Sul.
O Mesa Brasil ajuda muito nossas entidades. Uma pena que apenas uma rede de supermercados grande em nossa cidade contribui. O resto vai para o lixo, é a opinião aqui do Álvaro dos Santos. Álvaro, obrigado, viu, pela sua participação. É realmente um excelente programa, o Mesa Brasil. Fica o apelo aí, quem sabe, não é? Para as demais redes de supermercados aqui de Cachoeira do Sul. Vamos adiante? Edna dos Santos, Sorocaba, São Paulo. Vejo a importância dos alimentos orgânicos, mas aqui na minha cidade os preços são abusivos, praticamente impossível consumir. Obrigado, Edna, pelo seu comentário. Até comentei sobre isso também, né? A gente espera que, havendo uma produção maior, um consumo maior, possa haver também aí uma queda no preço que todo mundo vai ficar feliz com certeza. Franciele Rosa, Cachoeira do Sul. Estou sempre ligadinha na TV Cachoeira, melhor canal de interatividade. Obrigado, Franciele. Grande abraço para você aí. Obrigado pela participação também com a gente aqui no NT Sul. Marta Rocha, Cachoeira do Sul. Estamos assistindo o programa aqui no Barro Vermelho. Muito bom. Obrigado, Marta. Tudo de bom para você, os amigos aí do Barro Vermelho, interior de Cachoeira do Sul. Nilson Vaz, também de Cachoeira, estou ligado nas notícias. Manda um abraço para nós do bairro Tibiriçá. Valeu, Nilson. Grande abraço para os nossos queridos aí do Tibiriçá. Obrigado pela companhia nesta quarta-feira chuvosa aqui em Cachoeira. Ângela Oliveira, aqui de Cachoeira também. Quarta-feira com chuva aqui no bairro Marina e com a proteção de Deus. Legal, obrigado, Ângela. Vamos ver a foto que ela mandou para a gente aqui. Aí está a Ângela, a Lena na tela ali também fazendo a entrevista, não é? Do Mesa Brasil. Obrigado, Ângela. Obrigado por compartilhar a foto com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente traz mais recadinhos do Face, recadinhos aqui também do nosso WhatsApp. Vai participando com a gente. Já já tem a sua participação com a gente por aqui. A seguir, Cachoeira do Sul vai abrir o período de matrículas e rematrículas da rede municipal de ensino. 2 secretários e servidores de município da região central do Rio Grande do Sul afastados por corrupção. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos hoje de manhã. Mais de 5.000 casos de sarampo confirmados em 90 dias no Brasil. Em nossa entrevista do dia, nós vamos tirar dúvidas sobre esse tema. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 28, hora de Brasília, o Telejornal NT Sul já está de volta, ao vivo, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde de quarta-feira para você que está ligado com a gente em todo o Brasil, né, onde chega o sinal aberto da TV Novo Tempo. E eu destaco que você pode participar com a gente, ou de onde quer que você esteja, não é? Nesta quarta-feira chuvosa aqui no Rio Grande do Sul, mas de tempo bom em muitas regiões do Brasil. Mande sua mensagem pra gente, com o seu comentário, com a sua opinião, com uma sugestão de reportagem. A gente tem o maior prazer de colocar no ar aqui a sua participação. No WhatsApp, anote aí, viu? Nunca participou do NT Sul? Que tal participar hoje? Mandar um recadinho pra gente aí. O código de área é o 51, está na telinha aí, 997697129. Estou aguardando, viu, a sua participação aí, a foto da sua família. Enquanto você almoça, a gente vai aqui atualizando informações e esperamos ter a sua participação com a gente no NT Sul. Você também pode participar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Por lá tem a transmissão ao vivo do telejornal, você pode opinar também, escrever diretamente na transmissão ao vivo e a gente vai trazendo os recadinhos aqui. Já já tem mais um bloco de interatividade e eu estou aguardando, nossa equipe de produção está aguardando o seu recadinho para colocar aqui, ó, na telinha do telejornal NT Sul. Bom, nós vamos falar agora sobre o tempo. Depois da chuvarada que caiu no Rio Grande do Sul hoje cedo, tendência de que a instabilidade perca a força. Veja na previsão. Quarta-feira com muita chuva em Cachoeira do Sul. A temperatura fica relativamente baixa, mínima 16 graus e máxima 23. Quinta-feira a chuva ainda persiste no município, mas com intensidade menor. Temperatura mínima 18 graus e máxima 25. Sexta-feira, Cachoeira do Sul tem uma trégua na chuva, o sol aparece, mas deve ter ainda muitas nuvens. Temperatura mínima 18 graus e máxima 27. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, após a chuva forte, a instabilidade perde força. A previsão de chuva para todas as regiões continua, mas as precipitações devem ocorrer em forma de pancadas fracas intercaladas com grandes períodos de nebulosidade. Há ainda a possibilidade de ocorrência de descargas elétricas e de rajadas de vento de até 60 km por hora nas regiões sul, metropolitana e litoral norte. Em Porto Alegre, a temperatura máxima para hoje é de 23 graus. Também 23 em Uruguaiana, na fronteira oeste, e em Passo Fundo, no norte do estado.
Em Santa Maria, na região central, 25. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 17 graus. E foi prorrogado o prazo para as inscrições do concurso que vai eleger a Corte dos 200 anos de Cachoeira do Sul. As jovens entre 14 e 25 anos, que sejam domiciliadas em Cachoeira do Sul, agora têm até o dia 25 de outubro para realizar a inscrição. O concurso vai eleger uma rainha e 2 princesas para ajudar na divulgação dos eventos do aniversário do município. As fichas, assim como o regulamento, estão disponíveis no site da Prefeitura. É o www.cachoeiradosul.rs.gov.br. Também disponíveis na Biblioteca Pública Municipal, na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e na sede da UCAP. A escolha vai ser realizada no dia 15 de dezembro, em local e horário a serem definidos ainda pela comissão organizadora. E é hora da gente continuar aqui com a sua participação no Telejornal NT Sul, através dos nossos canais de interatividade que estão sempre abertos para a sua participação com a gente, não somente quando o Telejornal está no ar aqui ao vivo, mas mesmo depois você continua interagindo com a nossa redação, com a nossa produção, com o jornalismo aqui da Novo Tempo. Então, atenção! Vou destacar aqui mais uma vez o nosso WhatsApp para você, 51997697129, 51997697129. No Face, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar agora pelo Facebook aqui, os recadinhos. A Adriana Soares está passando por aqui, dando boa tarde pra gente. Obrigado, Adriana. Tudo de bom para você também. Uma boa quarta. O Paulo Roberto Schug está com a gente aqui também. O Paulo tá bravo. Ele falou aqui o seguinte: boa tarde, sempre curtindo o Jornal da Cidade de Cachoeira. Um grande abraço. É uma pena que não lê os recados do WhatsApp. É o Paulo de Gravataí. Bom, recado está lido aqui, viu, Paulo? Não fique bravo com a gente, não. Manda lá o seu recadinho no WhatsApp, a sua foto. E a gente tenta colocar no ar todos os recados possíveis, né, dentro do tempo que a gente tem aqui na telinha da TV Novo Tempo. Obrigado pela participação e pelo carinho de sempre com a gente aqui. A Rosane Cassol também passa por aqui dando boa tarde. O Beto Simeone, ele faz um comentário sobre a reportagem dos projetos do governador Eduardo Leite, que estão indo para a Assembleia, não é? No sentido de tentar reformular as carreiras estaduais. E ele diz, governador, teu caso está difícil. Não é? Tanto as contas públicas difíceis aqui no Rio Grande do Sul, quanto a aprovação destes projetos, que tem contrariedade, obviamente, né, dos servidores, mas que o governador está propondo à Assembleia. A gente continua acompanhando. Bom, vamos aqui para a nossa telinha. O Zeca Rosa, de Cachoeira do Sul, manda mensagem para a gente. Muita chuva hoje em Cachoeira do Sul. Melhor canal é a Novo Tempo, diz ele aqui. Obrigado, Zeca. Obrigado pela preferência, né, pela participação com a gente por aqui. Fátima Ortiz, que chuva! Quero mandar um abração para minha amiga Estela Mares, mais novo membro do WhatsApp da TV Cachoeira Novo Tempo. Parabéns pelo Dia do Professor, que foi ontem, para nós. Obrigado, Fátima, pela sua participação. Um abraço para sua amiga aí também. E como eu não estava no ar aqui ontem, estava a Lena Caetano, não é? Mando aqui o meu abraço especial, meu carinho a todos os professores que estão ligados com a gente. A gente sempre destaca, é a profissão que forma todas as outras e a gente tem um carinho especial com a educação aqui. Dani Matos, de São Paulo. Olá, time, diz ela aqui. Estamos aqui assistindo ao jornal NT Sul. Muitas notícias boas e ótima companhia no almoço. Obrigado, Dani. Tudo de bom para você. Um abraço para os amigos de São Paulo ligados com a gente também aqui no NT Sul e na telinha da TV Novo Tempo. Daqui a pouquinho tem mais recados aqui. Vai mandando sua foto, seu vídeo. Destaque o nosso WhatsApp, 51997697129. O ano letivo está na reta final e é hora de garantir vaga para o próximo ano nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul. Na próxima segunda-feira, dia 21, começa o período de matrículas e rematrículas. A Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira do Sul definiu o período de 21 a 30 de outubro para a realização de rematrícula da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos já matriculados direto na escola. Na modalidade EJA, a rematrícula é direto na escola e a critério da mesma. Inscrições para a educação infantil, berçário, é de 4 a 6 de novembro. Maternal, crianças de 4 meses a 5 anos, completados até 31 de março de 2020, inscrição de 7 a 11 de novembro.
E pré-escola, crianças de 4 e 5 anos, inscrição de 12 a 14 de novembro na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Mourão, Antigo Fórum. É necessário a apresentação de documento de identidade do responsável, certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício. A realização de matrícula será de 2 a 20 de dezembro para alunos novos de 4 meses a 5 anos, direto na escola. Matrícula, rematrícula e transferência nas escolas do campo para educação infantil e ensino fundamental é a critério e direto na escola. Para os inscritos na educação infantil, vale a maioridade da criança dentro da faixa etária. A matrícula de crianças a partir dos 4 anos de idade na educação infantil é obrigatória e, para eles, a vaga é garantida em uma das 3 escolas indicadas por pais ou responsáveis. As inscrições, a partir da primeira série do ensino fundamental e transferências, deverão ser realizadas na Central de Matrículas junto ao UAB, com data divulgada em edital a ser publicado nos próximos dias. A Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que repassou para escolas e creches os brinquedos doados pela Receita Federal que restaram. É que, conforme noticiado na semana passada, itens desapareceram da sala da Secretaria Municipal de Administração. Segundo a Prefeitura, além dos brinquedos repassados para escolas e creches, ventiladores e jarras elétricas foram encaminhados para repartições municipais. Roupas foram doadas para crianças assistidas no Lar Bem Me Quer e para o asilo e a PAI. A ordem, segundo o secretário Marco Aurélio, foi do prefeito Sérgio Gnatti. Os itens desaparecidos serão investigados pela Polícia Civil e serão alvo de uma sindicância, onde 17 servidores públicos municipais serão ouvidos, entre eles o próprio secretário. Trabalho que começa na próxima terça-feira. Sobraram algumas jarras elétricas e itens inúteis para a prefeitura, segundo o secretário. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgou hoje o cartão de confirmação da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. Entre outras informações, os estudantes têm acesso ao local onde vão fazer o exame neste ano. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O cartão pode ser consultado na página do participante, na internet, ou pelo aplicativo do Enem, disponível para download nas plataformas Apple Store e Google Play. Quarta-feira é dia do quadro Educação aqui no NT Sul. Denise Belladonna segue falando hoje sobre o uso de jogos para facilitar a aprendizagem. Boa tarde. Ao continuarmos falando dos jogos como ferramentas para alcançar o interesse dos alunos e levarmos a cabo o processo da aprendizagem, poderíamos esbarrar num aspecto, a competição. Veja o que diz a mestre em análise do comportamento, a psicóloga Isadora Perkoski. É preciso separar a competição saudável daquela que causa respostas emocionais muito intensas. Assim, ela explica que competitividade não é em si algo negativo e é um fator natural para as crianças, porém deve ser trabalhada com cuidado pelos professores. Atento a essas questões também, o professor Pires, que eu já mencionei em outro comentário, da escola em Quatá, São Paulo, estudou sobre a necessidade de controlar o envolvimento emocional dos estudantes com os jogos propostos em sala de aula. Ele diz como ele faz. Propõe uma ordem de coisas para que a competitividade exista só em uma etapa da atividade. Além de ensinar os trabalhos, deve ter também um momento só lúdico e outro mais competitivo. Colegas professores, o jogo, como todo planejamento, deve ter um propósito. Há uma pesquisadora que, em seu mestrado na Universidade Estadual de Londrina, desenvolveu um jogo sobre bullying escolar. Na avaliação da efetividade dessa ferramenta, encontrou uma forma de medir o impacto dos jogos educativos nos estudantes.
Ela focou no processo de interação, no comportamento da criança após o jogo. A pesquisadora percebeu então que para que um jogo de fato ensine, é preciso que as crianças tenham predisposição e que o conteúdo educativo seja essencial, não apenas parte da atividade. Ela diz que um bom jogo de matemática, por exemplo, é aquele que não se joga sem fazer as contas. Não se pode quebrar a diversão para fazer a parte chata. Ambas as partes nos jogos devem andar juntas. Caro colega, à sua disposição já estão nos portais com jogos que ensinam sobre todas as áreas do conhecimento. Você pode adaptar para os seus alunos de todas as etapas de aprendizagem. Jogo, seja online ou à moda antiga, a sua aplicação na educação tem a capacidade de engajar os alunos e tornar os conteúdos mais acessíveis a eles. Mas, repito, sempre sendo usados com propósito. Tem de ser preparado assim como a aula. Tem de estar inserido no seu contexto. Do contrário, faz o professor perder o tempo precioso que tem para ensinar. Essas últimas palavras são do professor Pires, de Coatá, São Paulo, sobre os jogos para o ensino e a aprendizagem. E esse é o nosso recado de hoje. Até o nosso próximo encontro. A Assembleia Legislativa aprovou na terça-feira 2 projetos de lei que restringem a comercialização e o uso de fogos de artifício no Rio Grande do Sul. De acordo com a nova legislação, a compra e a venda de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos devem ser realizadas exclusivamente por pessoas jurídicas. Além disso, os espetáculos ou shows pirotécnicos devem ser realizados por empresas ou técnicos capacitados com registro junto ao órgão fiscalizador e autorizados pelo órgão ambiental municipal. Também ficam proibidos o uso ou a queima de fogos de artifício a menos de 500 metros de distância de hospitais, escolas, parques ou praças. Além disso, devem ser respeitadas as normas relativas à poluição sonora urbana. Os 2 projetos de lei aguardam agora a sanção do governador Eduardo Leite. Mais de 5.000 casos de sarampo foram confirmados em 90 dias no Brasil. 97% deles ocorreram em São Paulo. O país vive um surto desde maio. A procura pela vacina é baixa. Aqui no Rio Grande do Sul, 15 casos foram confirmados até agora e 20 estão sendo investigados. Nós vamos saber qual o comportamento desta doença e quais os cuidados para evitar o sarampo. Gabi, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. Comigo aqui no estúdio está a Senira Martini, ela que é farmacêutica bioquímica, né, Senira? Você na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde ocupa o cargo de Coordenadora Regional da Vigilância Epidemiológica. Seja muito bem-vinda e conta um pouquinho pra gente nesse início o que significa, como que basicamente é o seu trabalho. Na 8ª, a gente faz o monitoramento e acompanhamento de doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória, que é estabelecida por portaria do Ministério da Saúde, de 12 municípios que compõem a nossa regional. Então, esse monitoramento é fazer o acompanhamento da ocorrência de casos dessas doenças e agravos de interesse público, passar orientações para o município de como agir nas situações em que esses casos acontecem, envios de amostra, os boletins epidemiológicos, a gente precisa ter os nossos dados atualizados para colaborar com os boletins estaduais e nacional. Basicamente é isso. Obrigada por monitoramento. Verdade. Obrigada por atender o nosso convite para hoje falar um pouquinho aqui de sarampo, né? Infelizmente é uma doença que está em surto no Brasil. A gente já tem aí 15 casos confirmados e 20 sendo investigados. Por que essa doença então voltou a estar em surto? É importante a gente dizer que a única forma de controlar doenças virais como sarampo, rubéola é através de vacinação. E nos últimos 4 anos, esse é um cenário nacional, o país não vem atingindo a meta mínima de 95% de cobertura vacinal para essa doença.
Então, a gente atribui às baixas coberturas o retorno da circulação viral. Quando a gente tem uma população suscetível de não vacinado e de uma geração jovem que nunca entrou em contato com um vírus como o do sarampo, a gente tende a ter essa probabilidade maior de entrada de um vírus e a circulação do mesmo. Como que um paciente sabe que ele está com sarampo, né? No caso, quais são os sintomas e qual é o risco dessa doença? A gente chama o sarampo de uma das doenças exantemáticas, né? Por quê? Um paciente, para atender o critério de suspeito para o Ministério da Saúde, ele vai apresentar exantema, que são as populares manchas vermelhas. Febre, é uma doença viral aguda, febril, e um dos sintomas que complementam essa tríade, que é coriza, secreção nasal, conjuntivite e tosse. Como que essa doença, em que período, né, que ela acaba passando de uma pessoa para outra? Após o indivíduo ter contato com o vírus, ele passa por um período de viremia, em que ele desenvolve a viremia em si, e antes de aparecer um dos sinais clássicos do sarampo, que é o exantema, manchinha vermelha, até 6 dias antes desse dia, ele já está transmitindo, ou seja, ele não tem sintoma e já está transmitindo. Após o dia de surgimento do exantema, ele transmite 4 dias após. Ou seja, então a gente tem aí 10 dias, mas esses 6 são os mais críticos. Porque a gente vai pensar, é uma criança que vai para uma escolinha, tem contato ali não só com a turminha, mas na hora do recreio, tá aí o motivo do surto. Exatamente. O paciente tem uma lacuna de tempo em que ele não tem sintomas, ele não tem os sintomas de alerta, mas já é um paciente fonte que transmite para os demais contatos. E como que é o contágio? Como que essa doença passa de uma pessoa para outra? O contágio único é respiratório, né? Uma pessoa que está com a viremia passa para outro indivíduo suscetível. Então, é feito através das gotículas do espirro, da tosse, da fala, até o ato de respirar, já é possível transmitir o vírus. Por isso que ele é tão contagioso e se propaga tanto. Por ser respiratório. Não precisa o contato direto. Algumas pessoas erroneamente atribuem as manchinhas ao contágio, mas não. A transmissão é respiratória, é através das gotículas da saliva do doente que saem no ar e atingem um próximo indivíduo suscetível. Ou seja, a maneira seria o isolamento mesmo. O isolamento do indivíduo em casa ou no hospital, dependendo da sua situação clínica. Doença essa que é capaz de matar. Sim, os casos mais graves, e isso infelizmente já aconteceu no país, podem evoluir para o óbito, né? Normalmente a evolução é benigna, o sarampo lembra muito uma infecção respiratória do trato superior, mas nos casos em que complicam, ele pode agravar para uma otite média, uma laringite, uma pneumonia, um sintoma respiratório mais grave e os piores casos para uma encefalite. A campanha se iniciou agora em outubro, com o foco em crianças, e depois, para o próximo grupo, que também é de interesse nacional, fazer a imunização os adultos jovens. Não que as demais pessoas não tenham risco. Perfeitamente. Assim como essas outras pessoas que devem se vacinar agora, o foco não são elas, mas se elas não têm certeza que tem a vacina, a gente chama ela de tríplice viral, porque ela protege para sarampo, rubéola e cachumba. As pessoas que não têm certeza, mas pertencem ao grupo que o Ministério preconiza a vacinação, devem procurar uma unidade de saúde com a sua carteira vacinal para que o profissional de saúde faça essa revisão e veja se é necessário fazer algum reforço ou se ela não tem nenhuma dose registrada e precisa fazer a sua primeira dose. E se a pessoa não tem a carteira de vacinação ou mesmo perdeu, o que ela faz? Quando o paciente não tem um registro oficial, a gente considera ele não vacinado. Mas antes, para ter certeza, Cachoeira do Sul especificamente tem um serviço, o DVS, o Departamento de Vigilância Sanitária, onde há o registro histórico de muitos pacientes. Então a gente sempre recomenda, se não tem o registro consigo, vá até o DVS, veja se lá tem um registro do seu histórico vacinal. Se houver, ele vai sair com esse registro. Leva esse registro até uma unidade onde vai ser feita a conferência se tem que fazer algum reforço ou não. Se o DVS não encontra registro, a gente vai considerar esse paciente não vacinado, pois ele não tem um registro oficial, e ele vai ir até uma unidade para fazer o que é necessário.
E as demais pessoas, vale também essa consciência de que o documento, a carteira, deve ser cuidado como os demais, como a... Entre os profissionais de saúde, a gente brinca que a carteira de vacinação é o nosso RG do SUS, né? Ela é intransferível, ela é pessoal e ela deve ser cuidada como qualquer outro documento. Ali está o nosso histórico de imunização. A gente não pode perder esse registro, porque ao longo da vida a gente vê que durante vários momentos a gente precisa dela para alguma comprovação e até para uma segurança individual em saber se está protegida ou não. Porque daqui a pouco a gente está falando aqui que quando a pessoa fez, mas não tem como comprovar, precisa fazer de novo. É considerado um não vacinado. Mas daqui a pouco aquela dose poderia estar sendo utilizada em uma outra pessoa que nunca fez. Que não teve nenhuma, né? Senira, outra dúvida aqui é quanto à doença, né? Existe tratamento? Onde que a pessoa pode buscar? Por ser uma doença viral, não existe um tratamento para combater o vírus, né? A viremia, a doença em si. Os tratamentos, eles são de suporte. Como é uma doença febril, se usa antitérmico. Alguns pacientes têm dor no corpo, vai se usar um analgésico. Então, o tratamento é de suporte para cada quadro clínico. Não existe um tratamento para combater o agente especificamente. E aí, quando essa pessoa tem a doença, né, tem que ficar isolada. Essa é uma recomendação do Ministério da Saúde que segue a Organização Mundial da Saúde. Por uma questão de consciência coletiva, todo paciente suspeito ou confirmado, durante o período de transmissibilidade, ele deve ficar em isolamento em casa. Os pacientes que agravam, em isolamento hospitalar. Mas é preciso essa consciência. Se é um caso suspeito, com uma evolução benigna, fique em casa e, principalmente, evite o contato direto com crianças e gestantes, que são populações vulneráveis. E neste momento, se está na faixa etária recomendada, né, preconizada pelo Ministério da Saúde, vá até um posto de saúde e procure essa imunização. Perfeito, leve a sua carteira, veja se falta essa ou se falta outra, né? A gente tem iminência de circulação de febre amarela a qualquer momento, né? O vírus da febre amarela já chegou até o estado de Santa Catarina, então leve a sua carteira, reveja, né? É um direito do cidadão, é um dever do cidadão se manter imunizado, porque além da proteção individual, a gente tem a proteção coletiva. O número de casos está crescente, né? Como a gente vem acompanhando, infelizmente isso está super próximo de todos. No país já se confirmou mais de 6.400 casos. No Rio Grande do Sul já são 15 casos confirmados, a maioria deles se concentram em Porto Alegre, com 8 casos, Cachoeirinha tem 2, Gravataí 3 casos, o município de Dois Irmãos com 1 caso e Ijuí mais recentemente com 1 caso importado de um paciente que viajou ao Paraguai. Cachoeira do Sul, felizmente, não possui nenhum caso confirmado. Já temos casos investigados e descartados por critério laboratorial com amostras que foram enviadas ao LACEN de Porto Alegre, que é o nosso laboratório oficial de referência. Descartamos os 2 que foram investigados, não temos casos confirmados aqui. O lamentável é que de uma doença que já havia sido controlada no país. Exatamente. Nós tínhamos um certificado internacional de eliminação do sarampo, né, que é emitido pela Organização Mundial de Saúde. E em 2018, quando entrou a circulação pela região norte e ela se manteve circulando no país por mais de 1 ano, a OMS retirou. Nós perdemos esse certificado de eliminação em 2019 por conta de não ter conseguido controlar a circulação viral. Então, hoje, nós não somos um país com eliminação do sarampo. E é importante a gente falar também, né, sobre a questão do grupo das crianças que devem ser vacinadas. A gente tem os jovens também, mas eles precisam que um responsável leve até o posto. Exatamente. Além de comporem um dos grupos de maior vulnerabilidade e suscetibilidade para desenvolver a doença, é um grupo que não pode ir sozinho, não tem essa independência, essa ingerência de ir sozinho até uma unidade de saúde. Então, os pais são responsáveis por essas crianças e vacinar, eu sempre digo, é um ato de amor, é um ato de cuidado. Cabe aos pais manterem essas crianças com a sua carteira de vacinação em dia. Até porque é a forma de tentar, né, controlar o surto. Senira, quero agradecer a tua participação aqui para esclarecer tantas dúvidas. Muitas delas chegaram por as nossas redes sociais. Muito obrigada. Imagina. Estou sempre à disposição. A gente sempre aproveita esse espaço para divulgar um pouquinho do nosso trabalho, mas principalmente
para fazer uma das ações do nosso trabalho, que é educação e saúde, é esclarecimento para a população, porque a população é o principal agente do controle dessas doenças, né? Do seu cuidado, do seu autocuidado. Exatamente, é a responsabilidade de todas as pessoas de estarem imunizadas. Obrigada, obrigada mesmo. Então essa conversa foi com a Senira Martini, ela que é farmacêutica bioquímica e atua na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde aqui de Cachoeira do Sul. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. Controlar uma carteira de vacinação, não é? Em dia é certamente um pressuposto básico para a saúde de toda a família e de toda a nossa sociedade, não é? Responsabilidade de cada um. Olha, a Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre cumpriu hoje de manhã 4 medidas cautelares de prisão e 7 mandados de busca e apreensão na cidade de Dona Francisca. Essas pessoas são investigadas por desvio de recurso público. A Justiça decretou o afastamento do procurador jurídico de Dona Francisca, de 2 secretários municipais e de uma servidora, que também é suplente de vereadora. Inclusive com a possibilidade de que a administração possa exonerar os que não são concursados. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, os 4 também estão proibidos de acessar as dependências da Prefeitura e de manter contato com qualquer testemunha do MP. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa para desviar dinheiro público a partir de diversas práticas, como fraudes em licitações, extorsões e desvio de material. Os 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura de Dona Francisca e em residências, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e da Brigada Militar. O coordenador dos trabalhos foi o promotor de justiça Mauro Rockenbach. Começamos o ano passado em razão de haver a participação de um prefeito municipal, já que a loja de materiais da família era usada frequentemente para a aquisição de materiais e possivelmente o desvio de recursos do município. Então essa investigação foi encaminhada à Procuradoria de Prefeitos, que tem a atribuição de investigar prefeitos. Com o falecimento do prefeito, essa investigação retornou para a especializada criminal e nós demos seguimento. São investigados os crimes de fraude licitatória, peculato, prevaricação e patrocínio infiel, cometidos com o objetivo de manter no poder o grupo criminoso. Tivemos 4 cautelares penais em substituição às prisões que foram solicitadas. Existem mais 4 ou 5 funcionários investigados e a partir da deflagração da operação no dia de hoje, outros tantos podem surgir. E vamos ver mais alguns recadinhos rápidos aqui da nossa audiência e vamos aqui para a nossa telinha. Vê o Juliano de Cachoeira do Sul. Pedimos o corte desta árvore para a Prefeitura e não tem jeito. Caminhões e ônibus precisam desviar e ainda correm risco de causar um acidente. Vamos ver então a foto que o Juliano mandou para a gente aqui através do nosso WhatsApp. Aí está, né? Uma árvore que tomou conta da rua. Nós vamos monitorar aí este caso. Juliano, obrigado, viu? Adão Pedroso, Cachoeira do Sul, parabéns ao nosso telejornal NT Sul. Uma boa tarde aos colaboradores. Começando os trabalhos por aqui. Vamos ver a foto que o Adão mandou pra gente, começando o seu dia de trabalho. Olha aí está ele. Os trabalhos eu acho que é do almoço, né? Valeu, querido. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que participaram com a gente do NT Sul. O NT Sul volta amanhã, a partir do meio-dia por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Tchau.